Tudo bem? Então, continuando a série, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a universidade pública, né? Principalmente os seus fundamentos e sua destruição articulada. Né? Mas já tratando do assunto, falando sobre os fundamentos da universidade pública, qual é o tripé que sustenta a universidade pública? Então vamos lá. Primeiro, a gente não vai falar sobre estrutura em si, né? Porque as universidades públicas elas padecem um pouco de estrutura, mas os investimentos são suficientes para que tenha uma estrutura adequada para desempenho de suas funções. A gente vai estar falando sobre realmente o tripé que sustenta a universidade pública. E aí a gente tem que falar sobre a seleção dos melhores, contrato professor-aluno e pesquisa e desenvolvimento. Esse é o tripé que sustenta. A seleção dos melhores faz com que os melhores profissionais passem pela universidade pública e aí, ao final, sejam naturalmente melhores profissionais. Isso é dado por meio da livre concorrência do vestibular. Então, com o vestibular por livre concorrência, você vai lá, presta o concurso de exame intelectual e vê sua colocação, e os melhores entram normalmente na universidade pública porque não querem pagar mensalidades, né? Não querem pagar para ter um curso superior. O segundo item que a gente tem que discutir é a respeito do contrato professor-aluno. Então, como é que funciona na escola pública, na universidade pública? O professor ele não precisa estabelecer um contrato com o aluno. Ele é completamente independente. E aí foi quando até eu me assustei quando tive o primeiro acesso na escola pública, que o professor chegava, dava a disciplina da maneira que ele achava, apenas cumprindo o objetivo para o dia, e você tinha que se virar para produzir conhecimento, para estabelecer seus conceitos, porque a prova chegava e você tinha que ter desempenho na prova. Então, inclusive, os métodos de avaliação são livres com o professor. O professor ele tem uma liberdade na formação do aluno. O que é engraçado, mas quando você está na escola primária, é diferente. Na escola primária você tem que ser guiado. Já na universidade, não. Na universidade você tem que ter a liberdade para compor os conhecimentos e seja um ser que raciocine, que desenvolva, que pense. E aí nós chegamos no terceiro item, que é no pesquisa e desenvolvimento. Né? E aí, já falando um pouquinho sobre pesquisa e desenvolvimento, ele basicamente faz com que uma nação tenha melhor índice de desenvolvimento do que outro, naturalmente isso. Então, se uma nação que tem alto IDH, ela normalmente tem muitas patentes registradas. E uma nação que tem baixo IDH normalmente tem baixo registro de patentes. E vamos lá. Então, como então o governo tem trabalhado para desarticular esses pilares para que a universidade pública não seja mais tão pública assim? Por quê? Olha só, o filho ao invés o filho do pobre, ele pode ter acesso à universidade pública. Ele se estuda, como eu estudei parte da minha vida em escola particular e parte em escola pública. E vi a diferença. A escola pública realmente no Brasil, me desculpe a palavra, mas ela chega perto ao lixo, de tão distante da escola particular. Mas existem escolas escolas públicas que são aceitáveis e que o aluno pode também aplicar o seu esforço e ascender à universidade pública por meio do seu esforço. Isso aconteceu comigo, com meu irmão, com o Emerson, um amigo meu, então, com o Omar, pessoas que passaram pela escola pública e tiveram acesso a cursos concorridos na universidade pública também. Mas vamos lá, então como é que você torna o ensino elitista? Você pega, né, como é que você forma uma elite na área da ciência, na área do conhecimento?
Você pega um determinado grupo e faz com que o acesso ao conhecimento de qualidade seja impossibilitado por aquele grupo de menor poder aquisitivo. Então você une a elite intelectual com a elite financeira. Como é que você faz isso? Você transforma a universidade pública, que é de livre concorrência, em universidade particular com mensalidades caras. Então, quem é que vai ter acesso às universidades de qualidade? É o filho do rico. Mas que hoje a reclamação é que só o filho do rico acessa a universidade pública. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque o nosso ensino público básico é de má qualidade. Então, perceba que o problema estrutural está lá atrás, não está aqui na universidade. A universidade pública, graças a Deus, tem alcançado bons índices no Brasil. Ela precisa melhorar muito, realmente precisa constituir mais patentes, mas, de certa forma, tem sido melhor do que a universidade particular. E o filho do pobre tem certa condição de acessar a universidade pública com esforço. Agora, se você fizer a imposição da capacidade financeira, aí não. Aí você não consegue fazer com que o filho do pobre tenha acesso às universidades da elite, né? As universidades da elite. Então, como é que você faz? A respeito, então, do primeiro tripé que está sendo quebrado. Você pega e desconstrói a seleção. Então, você coloca, por exemplo, um sistema de cotas em que os melhores não vão mais acessar a universidade, mas aqueles que cumprem determinados requisitos. Então, o cara que passou pela escola pública tem as cotas dele, o cara que tem determinada cor de pele tem as cotas dele, o cara que nasceu em determinada região do país tem as cotas dele. Inclusive proporam até agora, existem propostas idiotas de que o cara tenha cotas por ser homossexual, por exemplo. É algo simplesmente absurdo, é simplesmente para destruir a seleção dos melhores, para que os melhores não tenham, aqueles que têm o melhor desempenho, não acessem a universidade e a universidade caia na produção dos seus grandes profissionais, para que não tenha mais grandes profissionais. Então isso, na verdade, não tem nada a ver com reparação histórica de um determinado grupo, mas tem a ver sim com a desarticulação das universidades públicas, para que se una a elite intelectual com a elite financeira. A outra quebra do outro tripé tem a ver com o contrato professor-aluno. Então tem se tentado impor certo rigor nas universidades públicas para que ela tenha fluxo. A mesma história lá do ensino básico. Como se um índice, um indicador fosse o fluxo. Então você tem que entupir as universidades de gente e dar fluxo. Estabelecendo esse contrato, são formados profissionais de péssima qualidade. Porque tem que dar fluxo, tem que se ter vagas na universidade pública. E tem que se estabelecer um contrato professor-aluno. Então, se um determinado professor é arrochado, se ele impõe um nível alto de aprendizagem e cobra um nível alto na sala, ele é simplesmente descartado. Ele é simplesmente colocado à direita do processo. E aí a gente tem dois tipos de universidade que a gente já pode falar. É a universidade caça-níquel e a universidade caça-voto. A universidade caça-voto é o que tem se transformado a universidade pública do Brasil. Por quê? Porque tem se utilizado por meio político, de se fazer política com o ensino público. E aí estabelece o sistema de cota e estabelece a formação ideológica dentro das universidades também. E as instituições caça-níqueis são aquelas que exclusivamente estão preocupadas com o rendimento, com o lucro no final do mês. Então o contrato professor-aluno é muito forte. Então, se um professor, por exemplo, é mais arrochado, apenas se retira o professor, apenas se retira ele. Troca o professor, coloca um mais simpático, um mais legal, que vai chamar mais alunos, vai fazer com que a universidade
seja mais simpática e distribua mais diplomas, né? E como a gente falou há pouco, acaba-se no Brasil formando um exército, uma nação de pessoas com diploma superior, com autorização para fazer aquilo que ele não sabe fazer. Então forma-se médicos, dá-se um diploma, uma autorização para que ele exerça a medicina, por exemplo, mas ele não sabe ser médico. Forma-se uma nação de engenheiros civis que não sabem construir prédios. Forma-se uma nação de matemáticos que não sabem dar aula de matemática. Isso eu estou falando dos cursos que eu fiz, dos cursos que eu concluí. Então, que eu passei, né, que eu via os colegas do lado que passavam, e no final recebiam um diploma e são, por conta dessas coisas, são péssimos profissionais, né? E aí, para fechar o aluno, a gente tem que falar um pouquinho sobre pesquisa e desenvolvimento, que basicamente é a constituição de patentes, né? Então, o índice de desenvolvimento do país pode ser medido, por exemplo, pela quantidade de patentes que ele tem. E aí, Japão e Estados Unidos, por exemplo, ultrapassam hoje a marca de 2 milhões de patentes, né? Enquanto no Brasil, por exemplo, só quem faz pesquisa em desenvolvimento é a universidade pública, praticamente, não existe, existe uma dificuldade, até mesmo imposta pela burocracia brasileira, de se registrar patente, de forma que, por exemplo, a iniciativa privada não quer saber de constituir patentes, porque a demora média chega a 8 anos, uma demora média. Uma média de tempo para se constituir uma patente. Então, por exemplo, quando a indústria vem para constituir uma patente, depois de 8 anos, aquela patente já está obsoleta. Então, ele simplesmente não quer saber mais disso. Não quer mais constituir esse tipo de patente. E aí a gente tem alguns lugares ainda que constituem patentes, que são as universidades públicas e a Petrobras, basicamente. A Petrobras tem umas 400 e poucas patentes, as universidades públicas têm em média cada uma delas umas 300 e poucas patentes, mais ou menos, e vai o Brasil fracassando nesse sentido, né? E aí, se você hoje destrói a universidade pública, você praticamente destrói a pesquisa e desenvolvimento, porque é o único lugar no Brasil em que se faz pesquisa, né? Que impulsiona o Brasil nesse sentido, né? E aí, nas universidades hoje, por conta dessa burocracia toda, por conta dessa destruição articulada, nós podemos ter uma série de gênios completamente fracassados, com ideias brilhantes, às vezes com ideias brilhantes, com esforços gigantescos e incapazes de produzir intelectualmente, né? Visto que as universidades vêm padecendo disso, vêm padecendo dessa desarticulação. Então, basicamente é isso. Para a gente ter universidade forte, universidade pública forte, a gente tem que brigar para que a seleção seja mais democrática possível, mais ampla e democrática possível, para que selecione os melhores. A gente tem que brigar para que não haja esse contrato professor-aluno e os ensinos seja realmente arrochado, tenha realmente um desempenho muito forte, uma questão voltada para o desempenho muito forte, e que tenha também um investimento maciço em pesquisa e desenvolvimento. E pesquisa e desenvolvimento é dinheiro, de tentar desburocratizar e aproximar a iniciativa privada das nossas universidades públicas. Tomara que não consigam destruir a universidade pública brasileira. Esse aí é o vídeo de hoje.